passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Bíblia, texto de Mateus, capítulo 6, e os versos do 5 ao 14. Primeiro eu vou ler todo o texto. Diz assim, em Mateus 6, os versos do 5 ao 14. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E no 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O texto é um pouco longo, é bastante complexo, e vamos tentar aqui, conforme a ajuda do Espírito Santo, a entender cada versículo, querido Francisco. Jesus aqui, ele está falando como é que a pessoa deve buscar a Deus. Quando a gente busca a Deus, praticamente em oração, praticamente nós estamos colocando um problema diante dele e estamos pedindo uma solução para aquele problema. Eu gostaria de começar de trás para diante, no verso 14. Parece que fundamental aqui, Jesus no fundo está dizendo, é que nós precisamos primeiro encontrar uma situação tal dentro de nós mesmos, no sentido de buscar a paz com todos. E essa paz só é obtida se a gente perdoar no nosso coração os nossos irmãos. O perdão deve começar por nós. De nada adianta eu querer buscar a ajuda de Deus para alguma coisa, se eu não perdoei, se eu não estou perdoando o meu irmão. Ora, diz que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Diz também na palavra que o pecado faz com que Deus encubra o seu rosto de nós e que não ouça as nossas orações. Se estamos em pecado, as orações Ele não ouve. A única oração do pecador que Deus ouve e atende é quando o pecador se arrepende e pede perdão dos seus pecados. Mas Jesus já está indo além, está explicando que para a gente pedir perdão das nossas ofensas a Deus, primeiro precisa que nós tenhamos perdoado as pessoas. Como é que nós vamos querer que Deus nos perdoe se nós não soubermos, não estivermos perdoando as pessoas que nos ofenderam? Devemos agir com as pessoas do mesmo jeito que desejamos que Deus haja conosco, com compreensão, com amor, com perdão. E aí então, ele no verso 5 diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Ele bate pesado aqui, está dizendo para não ser, para não agir como os hipócritas. Quem são os hipócritas? E geralmente aqui
que nós vemos Jesus chamando de hipócrita eram os fariseus. Os fariseus, ele vivia chamando, vocês são hipócritas. Por quê? Porque vocês colocam cargas em cima dos outros que nem vocês mesmos podem carregar. Vocês pregam uma coisa, mas vivem outra, em outras palavras. O hipócrita seria isso. É aquele que faz tudo para chamar atenção para si. E então ele está dizendo que quando orarmos, não podemos ser ou agir, não é? Como os hipócritas agem. Como é que os hipócritas agem? Ele diz, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Entendeu aqui? Os hipócritas o que fazem? Chamam atenção com a oração. Orar em pé nas sinagogas era um costume, ou nos cantos das praças, que as pessoas iam para a praça ou para a sinagoga para chamar atenção. Para quê? Para serem vistos dos outros. A oração é uma comunhão com Deus, uma coisa muito íntima com Deus, da pessoa com Deus, um coração contrito com Deus. E infelizmente se vê, eu já vi ao longo da minha vida, quase 60 anos de idade, já vi muita coisa, em vários tipos de igreja até, pessoas que têm uma necessidade de chamar a atenção para si e usa até aquele momento da oração para chamar a atenção. Não acho errado que a pessoa tenha o dom da oração e que saiba fazer uma oração com palavras lindas. Eu não sei orar. Por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar, por isso que o Espírito Santo, ele traduz com gemidos inexprimíveis as nossas orações para o Pai entender. Então nós não sabemos como orar, mas tem pessoas que têm uma facilidade para falar e expressam isso através de uma oração. E às vezes fazem orações intermináveis, orações longas, cheias de palavra rebuscada, e na oração acaba, a tua palavra diz, e aí vai citar o texto bíblico. Está falando com Deus, está mostrando a Bíblia para Deus. Eu já fico assim quando ouço uma oração feita dessa forma, que a pessoa, em vez de orar para Deus, começa a pregar para Deus. Na verdade ela não está orando para o Senhor, ela está querendo fazer uma pregação ali para os que estão ouvindo, chamando a atenção para si, que as pessoas olhem e digam, olha, como aquela pessoa é piedosa, como ela sabe orar, que coisa linda, como é usado, é espiritual, é isso e aquilo. Jesus está dizendo, tome cuidado com isso. Por quê? Não devemos ser como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Qual é o sentido disso? Ora para chamar a atenção. Então, devemos evitar fazer isso em primeiro lugar. Primeiro, na verdade, já foi que a gente tenha perdoado primeiro as pessoas que nos ofenderam. Se você está em paz, perdoou, não ficou esquentando com aquela ofensa, pronto, aí a tua oração vai ser ouvida por Deus. Agora você está lá com ódio, com rancor, com alguma pessoa que te ofendeu, como é que a tua oração vai subir? E aí Jesus diz, eles ficam nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Isso aqui é importante. A recompensa que eles queriam não era ser ouvido por Deus, era ser ouvido pelos homens, era chamar a atenção dos homens. E Jesus diz claramente, eles já receberam a recompensa deles. Não é o que eles queriam? Chamar a atenção? Pronto, já receberam. No verso 6, aí vem o conselho. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Que conselho! Você não precisa chamar a atenção das pessoas, não. Quer falar com Deus? Silêncio do teu quarto é o melhor lugar. Fecha a porta. É você e Deus. Deus que está em secreto, que conhece teu coração, Ele é quem vai te recompensar. Você não precisa chamar a atenção das pessoas para receber os tapinhas nas costas, parabéns, como você ora bem. Que isso? Há uma distorção completa. A comunicação é com Deus. Então, o Deus que vem em secreto recompensará. E aquele bate pesado também numa prática muito comum, que infelizmente foi introduzida pela religião romana, que é as vãs repetições. Eles orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Com todo o respeito,
que eu preciso ter. Não quero atacar religião alguma, mas eu preciso falar a verdade. Quando você pega um terço e fica lá repetindo aquele terço, repete um terço inteiro, são não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nosso, oração que é decorada, é repetitiva. Aquilo, se o teu filho ficar dizendo, pai, me dá uma moto, 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 você vai chegar a um ponto que vai dizer, para, que eu não aguento mais. Eu acredito que se Jesus está nos ensinando como orar, e ele está alertando aqui, isso foi Jesus há 2000 anos atrás, que diz, não useis de vãs repetição. O que é vã repetição? Uma repetição que é em vão, fica repetindo, não serve para nada, é em vão, porque não sai do coração. Eu, quando era menino, era obrigado a estudar em colégio católico, e me obrigava todo mundo a rezar, né, o rosário lá, o terço, todas as manhãs. E a gente já ia se arrastando, já quando ia ligeirinho, e amém. E a Maria chegava assim, amém. Já ia ligeiro, rolando aquelas pedrinhas na mão para terminar de uma vez. Será que Deus recebia aquela oração? Nem ouvia, nem sabia, nem via. Porque não era uma oração, era um ritual, era uma coisa que saía só da minha boca, não saía do coração. Deus não se agrada disso, não. Você pode ter certeza, e pode se zangar comigo, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é o Senhor Jesus, no verso 7 de Mateus capítulo 6, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles não conheciam ainda a palavra naquele tempo. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O cara rezou um terço inteiro, eu rezei 5 terços, então, por isso, né, foi um sacrifício. Deus não quer sacrifício. Sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito. E um coração quebrantado, que fale do fundo do coração as palavras lá. Você não precisa nem, às vezes, nem dizer uma palavra. O Espírito Santo entende e traduz tudo o que você está querendo dizer, o que você está sentindo. No verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles. De novo o conselho, não faça como eles. Mas eu acho incrível como é que está na Bíblia, as pessoas têm a Bíblia para ler e fecham os olhos, ignoram e acham desculpas e outras explicações e continuam estimulando as pessoas a fazer coisas que desagradam a Deus, acreditando, porque foram orientadas e ensinadas assim desde criança. Seus pais já faziam isso, seus avós já faziam isso, e não tem ninguém que chegue e diga, olha, a Bíblia está dizendo assim, Jesus disse para não fazer desse jeito. Não tenha coragem, esse que não tem a coragem de chegar e dizer, está aqui no verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, Ele sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Meu irmão, não tem nada melhor que você ir para o seu quarto, derramar o seu coração, você e Deus. Foram as vezes que eu tive verdadeiros encontros, eu sozinho, no silêncio do meu quarto de escuta, abrindo, derramando o meu coração. Às vezes não sai uma palavra, só saem lágrimas, mas Ele recolhe todas as lágrimas e anota todas elas no livro da vida, está lá. E foi as vezes que mais eu tive sucesso, resultado, resposta nas minhas orações. Não adianta, Deus não se deixa impressionar por palavra bonita ou por muitas palavras. E aí Ele vai ensinar um modelo de oração, que as pessoas pegaram este modelo e usam para ficar repetindo. Isso é um modelo de oração. Não é errado você pegar e ler uma vez o texto, amém? Mas você transformar isso numa oração constante, permanente, repetitiva, vai cair na vã repetição. Ou eu estou enganado? É um modelo. Como é o modelo? Ele dá um padrão de oração. Já que você quer então um padrão para orar, então vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso? A oração é endereçada ao Senhor, endereçada ao Pai nosso. Está falando com Deus que está no céu, reconhece que Ele é o Pai, que é Deus. Santificado seja o teu nome, já está glorificando o nome do Senhor. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Isso é muito importante, que a tua vontade, Pai, apesar, eu estou te pedindo isso,
mas que faça-se a tua vontade e não a minha, porque eu sei que a tua vontade é perfeita para mim. Ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A preocupação que estejando tendo o que comer, tendo o que vestir, estejamos contentes, irmãos. O pão nosso, as coisas básicas, as mais necessárias, o pão nosso, que é o pão, é a coisa mais básica, mais necessária, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. Aqui vai no verso 14, como eu falei, você tem que perdoar alguém que você talvez não está perdoando. Como é que você não perdoou o outro e quer receber o perdão de Deus? E porque ele diz: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, se você não está perdoando, você está na oração, está mentindo para Deus, porque não está perdoando, assim como nós perdoamos. Me perdoa assim como eu estou perdoando. Você não está, como é que quer que Deus te perdoe? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? E termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Termina glorificando o nome do Senhor. Isso é um padrão, isso é um modelo de oração que Jesus ensinou. Bem, eu espero que o Senhor tenha realmente me usado, que tenha sido o Espírito Santo que tenha falado a você e que por esta razão o Senhor aplique a porção da sua palavra, do seu conhecimento em cada coração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.